Olá, boa tarde para você. A TV Alias transmite agora ao vivo a sessão ordinária desta terça-feira. Os deputados devem votar sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei de autoria da Comissão de Cooperativismo, que tem como objetivo inverter as fases do processo licitatório para a contratação de serviços médicos hospitalares e de serviços de transporte público. A ideia é dar mais segurança jurídica à prestação desses tipos de serviços. Acompanhe os trabalhos com a gente. Chegou agora. 109ª sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Coronel Wellington a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos os presentes que se coloquem em posição de respeito. Obrigado, presidente. Deixar para os irmãos o que a Bíblia nos diz em Eclesiastes 3:1. Há um tempo determinado para todas as coisas e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer o pedido do minuto de silêncio. Com a palavra o deputado Fábio Duarte. Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, público que nos acompanha pela TV ALIS. Senhor presidente, peço um minuto de silêncio por José Geraldo Torres, o nosso querido seu Dé, um amigo verdadeiro, um homem de fé, que perdeu a vida de uma forma que revolta qualquer pessoa de bem. Ele estava simplesmente indo para a igreja, como fazia sempre, quando foi atingido por uma atitude irresponsável, absurda de um motociclista que empinava uma moto fazendo grau na Avenida Brasília do nosso bairro Porto Canoa, na Serra. Uma imprudência que custou a vida de um inocente. Seu Dé vinha vencendo a dureza do câncer com uma coragem enorme. Agora fica a dor imensa para todos nós e desejo a toda a força e uma recuperação o mais breve possível para sua esposa, Dona Dorinha, que foi gravemente ferida também no acidente. Ela não carregará só os ferimentos físicos, carregará a dor de ver a sua vida mudar de um segundo para o outro, por causa de uma irresponsabilidade de alguém que não teve o menor cuidado, respeito com a vida alheia. E é essa dor que revolta ainda mais. E eu exijo justiça. Isso não pode ficar sem resposta. Foi um verdadeiro assassinato. É preciso ser tratado como tal. Que Deus conforte a família e todos os amigos, a igreja que seu Dé amava e tanto, que amava tanto, e a todos que sentimos essa perda, e aí que ele possa descansar em paz. Meu querido amigo seu Dé, sua fé e seu exemplo, seu carinho ficarão para sempre com a gente. E a Dona Dorinha, eu e a minha esposa Andréia, estamos orando pela sua plena recuperação. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Fábio Duarte. Algum outro deputado deseja fazer pedido de um minuto de silêncio? Não havendo outro deputado, então, atendendo a pedido do deputado Fábio Duarte, façamos agora um minuto de silêncio. Para tanto, solicito os presentes se coloquem em posição de respeito. Muito obrigado a todos. Primeira fase do expediente para simples despacho.
Item 1, ofício 126/2025 e 087/2025, deputado Zé Preto, comunicando o seu desligamento do Partido Progressista, PP, nos termos da legislação vigente, ciente à Secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Do item 2 ao 11, tratam-se de projetos parlamentares para os fins que especificam. O despacho para os itens 3 e 5 é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela presidência. O despacho para os itens 2 e 4 é, devolva-se ao autor com base no artigo 143, inciso 8º do Regimento Interno, por infringência aos artigos 63, parágrafo único, incisos 3º e 6º e artigo 91, inciso 1º da Constituição Estadual. O despacho para o item 5 é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça e de Finanças. O despacho para os itens 6 ao 11 é à Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Item 12, requerimento 39/2025, deputado Alexandre Chambinho, com base no artigo 305, inciso 2º do Regimento Interno, de licença para tratamento de saúde por 15 dias, contados a partir do dia 17 de novembro de 2025, conforme atestado médico. Defiro à Secretaria para providenciar o ato de licença. Passaremos agora, então, à segunda fase do expediente sujeito à deliberação. Nós precisamos de quórum qualificado, já estamos com 18 deputados presentes. Item 13, requerimento de urgência 302/2025, deputado Marcelo Santos, presidente da ALIS, para o projeto de lei 760/2025, de sua autoria, e do deputado Hudson Leal, que acrescenta item um anexo único da lei 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a Associação de Moradores do bairro Santa Bárbara, Amozaba. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 14, requerimento de urgência 313/2025, deputado Marcelo Santos, presidente da ALIS, para o projeto de lei 761/2025, de sua autoria, e do deputado Hudson Leal, que acrescenta item um anexo único da lei 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública o Clube do Cavalo de Castelo. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 15, requerimento de urgência 314/2025, deputado Marcelo Santos, presidente da ALIS, para o projeto de lei 809/2025, de autoria da Comissão de Cooperativismo, que dispõe sobre as fases do procedimento de licitação para a contratação de serviços de transporte escolar, serviços médicos e hospitalares no âmbito do Estado, no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 16, requerimento de urgência 316/2025, deputado Marcelo Santos, presidente da ALIS, para o projeto de decreto legislativo 105/2025, deputado Mazinho dos Anjos, que acrescenta item o anexo único do decreto legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, para conceder título cidadão espírito santense ao ilustríssimo senhor Sérgio Luiz Puquina. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 17, requerimento de urgência 317/2025, deputado Marcelo Santos, presidente da ALIS, para o projeto de resolução 28/2025, de sua autoria, que altera o parágrafo 2º do artigo 58 da resolução 2715 de julho de 2009, que dispõe sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, ALIS. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Do item 18 ao 20, trata-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Eu coloco em discussão todas as indicações. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovadas as indicações das senhoras e dos senhores deputados. Passaremos então agora à fase da ordem do dia. Do item 1 ao 31, tratam-se de projetos terminativos já aprovados pela Comissão de Justiça e que constam para apresentação de possíveis recursos para que as matérias possam ser votadas em plenário. Não havendo nenhum recurso apresentado à Secretaria para a estação dos autógrafos dos projetos dos itens 1 ao 21, em mesa para
promulgação os projetos 22 a 31. Do item 32 ao 40, tratam-se de projeto em discussão especial em terceira sessão. Despacho para esses itens em discussão, não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para as comissões. Do item 41 ao 46, trata de projeto de discussão especial em segunda sessão. Despacho para esses itens em discussão, não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a terceira sessão. Vamos encerrar a sessão agora para que nós possamos fazer uma extraordinária, mas mantendo a fase das comunicações. Nada havendo mais a tratar, está encerrada a sessão. Abriremos a próxima em 2 minutos, 15 horas e 12 minutos. Você está acompanhando os trabalhos do plenário da Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira. Já houve uma sessão ordinária e agora os deputados estão no intervalo para a convocação da sessão extraordinária. Deve entrar em votação agora nessa próxima sessão o projeto da Comissão de Cooperativismo da ALES, que tem como objetivo inverter fases do processo licitatório. E a ideia da comissão é promover mais segurança jurídica na contratação de serviços médicos hospitalares. A ideia do projeto é garantir mais segurança jurídica na contratação de serviços médicos hospitalares e também de serviços de transporte público. Esse projeto foi costurado, ele já vinha sendo discutido no colegiado de cooperativismo aqui da ALES. A proposta, ela trata da inversão. Sétima sessão extraordinária da 20ª legislatura. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito aos presentes que coloquem em posição de respeito. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declarada aprovada conforme foi disponibilizado no site da ALES. Não há expediente a ser lido, passaremos diretamente agora à ordem do dia. Item primeiro, discussão única e regime de urgência do projeto de resolução 28/2025, deputado Marcelo Santos, presidente da ALES, que altera o parágrafo 2º do artigo 58 da resolução 2700, de 15 de julho de 2009, que dispõe sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo ALES, publicado no Alho Digital do dia 18/11/2025. Convoco a Comissão de Justiça, as Comissões de Justiça e de Finanças, e vou designar o deputado Dari Pagum, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para presidir a matéria e se entender relatar. Deputado Danilo Baense, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados, todas as deputadas, quem nos assiste pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Recebo e passo a relatar o projeto de resolução 28/2025 do deputado Marcelo Santos, que altera o parágrafo 2º do artigo 58 da resolução 2700/2009, que dispõe sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Nosso parecer é pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa na Comissão de Justiça e pela sua aprovação na Comissão de Finanças, e coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação.
Como voto, deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator, deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Deputado Alain Ferreira. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Deputado João Coser. Com o relator, deputado Lucas Polese. Deputado Lucas Polese, como vota? Com o relator, deputado Capitão Assunção, como vota? Deputado do Capitão Assunção está nenhuma. Deputado Capitão Assunção. Assunção. Com o relator, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e passo a colher os votos na Comissão de Finanças. Como voto, deputado engenheiro José Rocha Esmeralda. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator. Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator, deputada Janete de Sá. Com o relator, deputado Coronel Wellington já votou. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Calegari, como vota? Com o relator, deputado Alexandre Chambim continua de licença. Deputado Sérgio Meneghelli, como vota? Com o relator, deputado Danilo, aprovado por unanimidade nas duas comissões, devolvo à mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagun. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto em mesa para promulgação. Item 2, discussão única em regime de urgência, projeto de decreto legislativo 105/2025, deputado Mazinho dos Anjos, que acrescenta item, anexo único, decreto legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, para conceder o título de cidadão espírito-santense ao ilustríssimo senhor Sérgio Luiz Cuquina, publicado no edital do dia 10 de 11 de 2025. Convoco a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno para oferecer parecer oral e votar o projeto que tem tramitação terminativa na CCJ. Com a palavra, deputado Dari Pagun. Presidente Danilo, recebo o projeto de decreto legislativo 105/2025, de autoria do deputado Mazinho dos Anjos, que concede o título de cidadão espírito-santense ao excelentíssimo senhor Sérgio Luiz Cuquina. Nosso parecer pela constitucionalidade e legalidade na Comissão de Constituição e Justiça e coloco o meu parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Alain Ferreira. Deputado João Coser. Deputado João. Com o relator, deputado Alain Ferreira, como vota? Com o relator, aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça, devolvo à mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagun. Eu consulto o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada em plenário. Não havendo pedido de recurso, em mesa para promulgação. Discussão única, item 3, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 809 de 2025, de autoria da Comissão de Cooperativismo, que dispõe sobre as fases do procedimento de licitação para a contratação de serviços de transporte escolar, serviços médicos e hospitalares no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Publicado no edital do dia 5 de 11 de 2025, eu convoco as comissões de Justiça e de Finanças e vou designar o deputado Mazinho dos Anjos para presidi-las e, se entender, relatar. Deputado Mazinho, com a palavra. Deputado Mazinho dos Anjos está com a palavra. Tá beleza? Presidente, boa tarde, deputados e deputadas. Estou recebendo o projeto, item 3 da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 809 de 2025, de autoria da Comissão de Cooperativismo, que dispõe sobre as fases do procedimento de licitação
para a contratação de serviços de transporte escolar, serviços médicos hospitalares no âmbito dos órgãos e entidades de administração pública estadual. Eu estou pedindo prazo regimental, até foi conversado com o deputado Calegari, porque ficou de caminhar o projeto para a gente dar uma lida antes, como não tive acesso, a gente vai dar uma lida e amanhã a gente bota em pauta, devolve amanhã mesmo. Ok, presidente? Muito obrigado, deputado Mazinho. É regimental. Pela ordem, deputado Calegari. Quero dizer aqui, parabenizar o deputado Mazinho, sempre muito criterioso na análise dos projetos de lei que chegam a ele, e realmente eu vacilei, eu fiquei de entregar a minuta do projeto. É um projeto, só para os demais saberem, trata-se de uma reivindicação, caro deputado Danilo, de todo o setor cooperativo, mas principalmente do setor médico e do setor dos setores competentes da economia capixaba. Trata-se basicamente de seguir aquilo que já é previsto na Lei Federal de Licitações, em que você inverte as fases da licitação de forma a poder separar o joio do trigo. Então você tem hoje, muitas vezes, empresas de fundo de quintal, empresas aventureiras, que jogam o preço dos serviços lá embaixo, exatamente, ganham a concorrência, tiram cooperativas e empresas bem estabelecidas, depois oferecem um serviço de péssima qualidade, isso quando não deixa o Estado na mão. Trata-se de uma lei, Mazinho, só para deixar bem claro, que só afeta serviços vitais, serviços médicos hospitalares e de transporte escolar. São serviços nos quais não pode haver erro e nem perigo de descontinuidade. Então, agradeço aqui as vistas que o nosso deputado Mazinho está fazendo. Tenho certeza que ele vai ver que esse projeto é o melhor, não para as cooperativas, mas para todo o Estado do Espírito Santo. E amanhã estaremos votando esse projeto na nossa sessão. Deus abençoe o Estado do Espírito Santo e muito obrigado. Muito obrigado, deputado Calegari. Passaremos agora à fase das comunicações. Com a palavra o deputado Fábio Duarte. Tendo declinado, com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, com a palavra o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba, inicialmente eu gostaria de demonstrar minha preocupação com o que está acontecendo no âmbito da segurança pública, em especial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Nós tivemos acesso ao boletim geral da Polícia Militar, BGPM número 046, de 13/11/2025, na qual o comandante-geral, ele faz a transferência de 4 coronéis de uma vez só no mesmo boletim. Nós nos referimos à transferência do coronel Everson Ferrari, coronel Alexandre Moreto da Silva, coronel Maxwell Botelho Riane e do coronel Marcos Almeida de Oliveira. Essas publicações, essa movimentação ocorre de uma forma inexplicável, uma forma em que esses servidores prestam relevante serviço à sociedade capixaba e sem motivo ele faz essa movimentação por necessidade do serviço, mas sem conter no texto ou em algum dispositivo do boletim ou de qualquer outra justificativa para esses oficiais o motivo dessa movimentação. O que nós temos de informação em relação a uma das transferências é que o coronel Riane, um extraordinário oficial na qual nós respeitamos, ele estava na posição de controlador da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e havia recebido um manifesto da Seconte, presidente, de número 2025-110155,
essa manifestação dá conta de algumas irregularidades que estão acontecendo no âmbito da Polícia Militar, e o coronel Riane, de uma forma transparente e legal, fez a devolução à Seconte, haja vista que estavam envolvendo o comando geral da instituição. E para que essa apuração fosse feita de uma forma transparente e isenta, fez essa devolução. No entanto, ele também protocolou um documento diretamente ao comando geral, através do EDOCS 2025 9KNUM, para que ele informou ao comando geral o que estava acontecendo no texto desse documento contido no manifesto Seconte, que nós já mencionamos o nome. Então nós ficamos tristes, porque em pleno 2025, às vésperas de uma eleição, nós temos a perseguição instalada na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. E nos causa muita indignação, haja vista que, se é feito isso com oficiais superiores do alto comando da Polícia Militar, imagina o que não está acontecendo com nossos policiais militares nos batalhões, tantos batalhões operacionais, administrativos, dos 78 municípios capixabas. Isso nos entristece, o clima organizacional está ruim, e nós temos que falar isso aqui e orientar o governador para que esteja alerta o que está acontecendo na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O que nós temos hoje é que está sendo imposto uma política de comando na qual o diálogo não existe entre o alto comando, e que sempre eles nos trazem informações acerca dessa preocupação institucional. E nós queremos dividir com todos os senhores e senhoras que estão aqui, deputados, deputadas, com a sociedade capixaba e com os policiais militares do Estado do Espírito Santo, que nós nunca concordamos com nenhum tipo de injustiça, com nenhum tipo de perseguição. Então é muito importante que essa Polícia Militar, que tem 190 anos, que foi construída a várias mãos pelos nossos veteranos que nos antecederam, nós possamos continuar dando bons exemplos, e não criando uma política institucional de perseguição, de autoritarismo, de arrogância, para que nós temos querer impor nosso desejo acima do que é certo, em cima da legislação, do que é conveniente, do que é justo. Então fica aqui nossa solidariedade a todos esses 4 oficiais que foram movimentados e todos que direto e indiretamente concordam comigo e que sofreram injustiça na Polícia Militar, eles possam estar representados por nós aqui na Assembleia Legislativa. O segundo assunto, senhor presidente, é um assunto em que nós tivemos a realização do concurso de cafés especiais de Ibatiba, de Iuna, de Venda Nova e de diversos municípios capixabas, mas que nós apresentamos uma indicação para que o governo, valorizando esses agricultores, esses cafeicultores, possam estabelecer nos processos licitatórios de aquisição de cafés, eles possam ter também a oportunidade de estar vendendo esses cafés especiais que são produzidos no Estado do Espírito Santo para o poder público, tanto o poder público estadual, poder público municipal e também para as secretarias que são vinculadas ao governo. É muito importante para criar, né, esse ambiente favorável de negócios, movimentar a economia e fazer chegar nos órgãos públicos, nas prefeituras e no governo do Estado do Espírito Santo, na Assembleia Legislativa, no Poder Judiciário, no Tribunal de Contas, esses cafés especiais. Porque não adianta nós só falarmos que o café é especial, nós parabenizarmos, mas se nós não criarmos um ambiente favorável a fazer negócios e ampliar cada vez mais o café especial no nosso estado. E falando em café especial, em agricultura, reforçar a necessidade que todos os agricultores, cafeicultores têm de estender a rede trifásica de eletrificação rural para todas as propriedades. Hoje a rede trifásica é oriunda de desdobramentos antigos que não atendem às necessidades das propriedades. Antigamente eram grandes propriedades que foram se subdividindo, hoje
uma propriedade grande está subdividida em 10 ou 15 ou 20 pequenas propriedades, com diversos aparelhos eletroeletrônicos, com despolpadores, secadores, máquinas de beneficiar café e que consomem 20, 30 vezes mais energia do que antigamente, sendo que a rede continua sendo a mesma. Então é importantíssimo que o governo faça esse investimento na ampliação da rede trifásica de energia para todos os nossos 77, 78 municípios rurais do nosso querido estado do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, o deputado João Coser. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ontem assistimos aqui uma cena que envergonha muito esta casa. Uma cena de falta de educação, uma cena de falta de decoro, uma cena que relata o desespero e o descontrole de um parlamentar. Lamentavelmente, foi o que nós vivemos aqui ontem à noite. E um parlamentar de quem não sabe respeitar o diferente e não se comporta como verdadeiro representante do povo. Isso foi o que vimos aqui ontem. Nós temos um parlamentar que anda com a Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado. E no livro fala o seguinte, fala do amor de Deus, fala da compaixão, fala da misericórdia, fala do perdão. É lamentável um ser que anda com a Bíblia debaixo do braço, chega aqui e ofende uma outra pessoa que não conhece, não conviveu, um senador da República de forma tão desrespeitosa. Eu espero que ele tenha a capacidade e honradez de vir aqui se desculpar, porque é lamentável o que aconteceu aqui ontem. Como deputado, reafirmo que eu estou envergonhado de participar desta casa que tem gente que se comporta Pedro, tu vai deste liberar. modo. Pede o Como rapaz presidente do PT, peço respeito à história dos nossos parlamentares, o nosso trabalho e respeite o nosso partido. Defenda suas opiniões, podem ser e devem ser diferentes, mas respeita o nosso partido e respeita o nosso parlamentar. Não posso tolerar xingamento, desequilíbrio, descontrole aqui nessa tribuna, ofendendo a todos nós. O nosso companheiro senador Fabiano Contarato merece respeito. Ele é considerado um dos melhores senadores da República do Brasil, sempre se destacando pelo seu trabalho, pela sua competência, pela sua seriedade. E agora ainda mais como relator da CPI do crime organizado. Contarato é um exemplo de parlamentar, não só aqui para o Espírito Santo, mas também para o Brasil, e pode considerar, inclusive, comparar com outros parlamentares aqui do nosso Estado. Eu quero aqui de público fazer a defesa da honra do nosso senador e lamentar o comportamento do deputado que aqui falou ontem, de forma agressiva, violenta e de forma mentirosa. Da mesma forma, merece respeito o PT. Esse ódio contra o PT tem explicações. O PT é uma das organizações políticas mais organizadas do Brasil, com 45 anos de existência. A gente sabe de onde vem o ódio da direita contra o partido. O PT ganhou 5 das 6 eleições presidenciais, as últimas 6 eleições. Das 6 nós ganhamos 5. E a que não ganhamos, ficamos no segundo turno com bom desempenho. Quem desejou a morte do Lula na prisão está lá próximo a ser preso, e o presidente Lula voltou a presidente da República. Hoje é uma das grandes lideranças do mundo inteiro. Então Lula é o líder mundial, é o líder do país e nos orgulha muito. Este é o Partido dos Trabalhadores. O PT cuida bem das pessoas, melhora a vida das pessoas. O PT colocou o pobre no orçamento e botou o rico no imposto de renda. A gente sabe que isso irrita os representantes da burguesia e os vassalos também. Aqueles que necessariamente nem são ricos, mas têm o prazer de bajular, de puxar saco. É isso que a gente vê aqui nesta casa. Pensar de forma diferente é legítimo. Por isso que eu quero aqui reafirmar meu compromisso. Podemos discordar no conteúdo de um projeto de lei, de uma lei, podemos ir à justiça, respeitar a decisão da justiça, mas não temos direito de ofender uma outra pessoa por opinião, porque ela pensa de forma diferente. Isso é
falta de decoro, falta de mínimo de preparo de um parlamentar. Mas os senhores e as senhoras e a população precisam concordar. Esta casa não pode tolerar tamanha agressividade. Esta casa não pode tolerar isso. Descontrole, falta de respeito com o outro. Poderia ser com qualquer outro, inclusive com qualquer outro partido. Todos têm que ser respeitados. Eu aprendi a viver. O desequilíbrio não ajuda. Eu aprendi a conviver com partidos que pensam diferente, parlamentares que pensam diferente. Quando fui prefeito, com empresários, servidores que pensam de forma diferente. Isso é legítimo, mas vamos discutir as ideias, vamos discutir comportamento, vamos discutir a postura. Mas ofensa individual e ofensa coletiva, como foi feito a parte dos trabalhadores, é insuportável. Portanto, fica aqui o meu repúdio, a minha indignação, a minha vergonha de ter nesta casa um parlamentar que, usando a palavra de Deus, usando a Bíblia debaixo do braço, sobe numa tribuna para ofender as pessoas, para ofender um partido como o Partido dos Trabalhadores, que tanto faz bem à vida do povo, particularmente o povo mais sofrido, mais necessitado e mais pobre. Portanto, nossa gratidão nesse espaço, senhor presidente, e registro aqui a minha posição também como presidente do Partido dos Trabalhadores. Defender o PT para mim é uma honra, porque eu sei que onde o PT está presente faz bem, e faz bem principalmente para aquela parcela da população mais necessitada. Um abraço. Muito obrigado, deputado João Costa. Com a palavra, a deputada Janete de Sá. Será que a deputada vai declinar, deputada Janete? Deputado Dari Pagug não respondendo. Então voltamos aí para a deputada Janete de Sá. Boa tarde, senhor presidente, no exercício, nobres colegas, deputados e deputadas, presentes na sessão, todos que nos ouvem. É com muita preocupação que eu venho externar aqui a situação que está acontecendo da morte de animais silvestres no contorno do Mestre Álvaro. Já não é mais uma preocupação, é uma tragédia ambiental em curso, pois já foram mortas 2 onças pardas em menos de 6 meses. No mesmo trecho em que esse episódio aconteceu, vem morrendo também outros tipos de animais silvestres, Zé Esmeraldo. A onça, está aí a imagem dela, é um animal de maior porte, animais, quase que em extinção, e causa preocupação para a gente, porque é preciso que haja contenções nas laterais, apesar de que a gente sabe que esse tipo de felino, ele escala, ele pula alto, mas tem que ter telas em toda a extensão da via para proteger esses animais. E aí eu quero chamar a atenção do ICMBio, que se mete em tudo o que é da natureza do ambiental, mas até agora não tomou providências com relação a essa situação. E quero chamar a atenção mais ainda do IBAMA. O IBAMA está aí, a gente não sabe a que veio, só serve para poder multar, mas na hora de tomar atitudes com relação aos animais silvestres que precisam da proteção dos órgãos ambientais constituídos, que recebem inclusive recursos, salários do erário, para poder estar fazendo esse tipo de fiscalização e exigindo a proteção a esses animais, onde é que estão, que não tomam medidas para que isso seja resolvido. O problema é a execução de placas também indicativas que precisam ter na via para poder estar orientando os condutores de que é preciso reduzir a velocidade no caso de um animal desse atravessar a via. Então, mesmo que muitas vezes o animal acaba atropelando quase que o veículo, mas se tiver numa velocidade mais reduzida, é possível frear a tempo de evitar que essa situação aconteça com os animais. Então aqui, eu venho hoje exatamente para chamar a atenção sobre essa situação. Nós já estamos tomando atitudes com relação ao pedido de instalação imediata de placas, de
passagens para a fauna, como ecodutos e passa-fauna previstas num projeto de lei que nós estamos apresentando nessa casa, auditoria urgente na execução das obras mitigadoras pelos órgãos ambientais competentes e pelo Tribunal de Contas de nosso Estado e fiscalização eletrônica e ostensiva da velocidade em todo o trecho do contorno que intercepta o corredor ecológico, para poder a gente ver se a gente toma algumas medidas no sentido de mitigar esse problema. E mais, nós estamos fazendo um ofício da CPI que investiga maus tratos contra os animais para o IBAMA, para poder saber do IBAMA quais as medidas que estão sendo tomadas com relação ao trabalho deles, que é um órgão federal aqui no Espírito Santo. Eu sei que eles, para poder fugir de explicações, eles alegam que só podem ser demandados na esfera federal, mas como eles estão em território capixaba, nós vamos estar pedindo pela CPI que ele nos informe quais as medidas que estão sendo tomadas por parte do órgão ou a quem de direito devemos nos dirigir para resolver esse problema que está gerando a matança de animais silvestres na região, na estrada do contorno do Mestre Álvaro. Foram 2 onças pardas, mas todos os dias tem animais mortos na pista por conta do excesso de velocidade, por conta da falta de sinalização e por conta da falta de telas em toda a extensão da via, dificultando esse tipo de acidente que poderia ser evitado, mas que não é por conta das mazelas e do desleixo dos órgãos competentes para com o resguardo da vida dos animais silvestres. Fica aqui a nossa fala, senhor presidente, nobres colegas, no sentido de chamar a atenção do IBAMA e do ICMBio, se ele também for responsável por aquela região, para que tome as medidas cabíveis com os órgãos competentes no sentido de evitar que problemas como esse continuem acontecendo. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Com a palavra, o deputado Toninho Demater. Não respondendo, com a palavra, o deputado Lucas Polesi. Não respondendo, com a palavra, o deputado engenheiro José Rocha Esmeraldo. Senhor presidente, deputado delegado Danilo Baense, senhoras deputadas, deputados, público que nos assiste através da TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube, boa tarde. Hoje, utilizo esta tribuna para tratar de um assunto que tem causado indignação e prejuízos à população do município de Alfredo Chaves. Fui procurado pelas irmãs Maristela e Jorlene e amiga Alessandra, juntamente com vários moradores do distrito de São João de Crubixá, que me informaram que o distrito e seu entorno se encontram abandonados e desamparados pelos sistemas de telefonia móvel. Foi realizada a instalação equivocada de uma torre da operadora Vivo, localizada no distrito de São João de Crubixá, em um ponto que não atende adequadamente às regiões que dela mais precisam. Essa falha técnica e de planejamento tem deixado mais de 720 famílias totalmente desamparadas pelos serviços de telefonia móvel. Quero aqui também fazer uma saudação ao jovem prefeito
Hugo Luiz, prefeito de Alfredo Chaves, que vem desenvolvendo um trabalho brilhante em seu município, um jovem que foi vereador, foi presidente da Câmara e hoje é o responsável pela jurisdição do município de Alfredo Chaves. Quero também dizer que as localidades de Assunta, Bom Retiro, Ibitiruí, Recreio, Nova Mantua, Nova Estrela, Piemonte, São Joaquim, São Vicente, São João, São Roque e Quarto Território continuam sem sinal de celular. Deputado vereador Luizinho Coutinho, o que prejudica comerciantes, produtores rurais, trabalhadores e moradores dessas comunidades. Essas pessoas seguem isoladas digitalmente, sem acesso à comunicação básica, sem poder ligar, pedir ajuda ou sequer utilizar serviços digitais essenciais. É inadmissível que uma torre que poderia atender a centenas de pessoas esteja instalada em um ponto em que o sinal não chega a quem realmente precisa. Falta a boa vontade da empresa em corrigir um erro técnico que pode ser facilmente resolvido. Essa mudança de localidade não é uma dificuldade para Vivo. Pelo contrário, trará benefícios diretos à população e retorno financeiro à própria empresa, que passará a atender um público muito maior. No dia 30 de junho de 2025, protocolei um ofício a Vivo encaminhado ao gerente de relações institucionais da Regional Leste, Daniel Costa Sampaio de Araújo, solicitando a realocação imediata da torre para um local adequado, capaz de garantir cobertura efetiva a todas essas comunidades. No entanto, apesar desse deputado Zé Esmeraldo ter entrado em contato com o senhor Daniel, não tivemos ainda êxitos, não obtivemos retorno satisfatório, isto é, não tivemos êxito. Inclusive, liguei no dia 23 de outubro deste ano para o próprio gerente, Daniel Costa, reforçando o pedido e até então não tivemos resposta. Eu não sou deputado de desistir e sou bom na tribuna, porque o que eu tenho que falar eu não deixo para depois, eu falo logo. Então fica aqui, seu Daniel, já que quando nós entramos em contato pela primeira vez, Vossa Senhoria, que é o responsável por essa região, que fica estabelecida no Rio de Janeiro, mas é responsável por essa região, na qual citei vários bairros, várias localidades na região de Alfredo Chaves, gostaria que tomasse providência. Não vim aqui fazer fala da boca para fora, não vim aqui fazer nenhum pronunciamento que não tenha resultado. E pode ter certeza que esse deputado não é de se calar. Esse deputado
ele com certeza ele já analisou a situação daquelas regiões que hoje não tem a cobertura telefônica, que é um absurdo. A Vivo tem o dever e a obrigação de estabelecer a torre no local adequado para que todos os moradores que ainda não tenham essa possibilidade de Alfredo Chaves, que eles possam utilizar ali a comunicação com seus familiares, com amigos e com o comércio, com o que eles achar que deve ser. Então, estamos aqui, pela primeira vez, venho fazer essa fala, fiz vários ofícios, mas agora eu vou sempre estar aqui na tribuna, reivindicando. E eu quero fazer aqui um apelo ao Daniel Costa, que eu conversei com ele, reforçando esse pedido. E gostaria que você, Daniel, que é o responsável aí no Rio de Janeiro por toda essa estrutura que é posta aqui em Alfredo Chaves, que começasse a ver com urgência urgentíssima. Hoje, o deputado Zé Esmeraldo está falando muito educadamente, mas ele não é tão educado assim. Pode ter certeza absoluta que nós vamos aumentando aqui a nossa fala à medida que o tempo for passando. Os moradores das regiões que eu vou citar novamente não pode ficar ao Deus dará. E a Vivo tem a obrigação e o dever de dar todo o apoio para que os seus moradores dessas localidades tenham uma condição de comunicação como todos nós aqui da Grande Vitória temos. Quero me referir às localidades de Assunta, Bom Retiro, Ibitiruí, Recreio, Nova Mantua, Nova Estrela, Piemonte, São Joaquim, São Vicente, São João, São Roque e Quarto Território. Continuam sem sinal de celular. O que a população quer é que tenham a condição de se comunicar com aqueles que eles acharem, que seja familiar, que seja o comércio, porque é inadmissível. No ano do 4, 5G, que a Vivo, que inclusive fica desmoralizada. A Vivo fica desmoralizada, porque vocês têm a obrigação de dar esta cobertura para todos os moradores dessas localidades que há anos vêm pedindo. E a informação que eu tive é só mudar a localização da torre, que hoje foi colocada num local inadequado, para que todos esses lugares sejam contemplados. Não tem dificuldade nenhuma. Então, na minha fala, reforço aqui o apelo público a Vivo, atendo esse pedido com sensibilidade e responsabilidade. O que os moradores dessas regiões pedem não é favor, é justiça e respeito. Que a empresa reveja urgentemente o posicionamento dessa torre e possa, enfim, oferecer um serviço digno e eficiente para o povo de Alfredo Chaves. Porque conectividade também é cidadania. Repito, conectividade é cidadania. E essas famílias não podem continuar isoladas pela falta de atenção de uma grande operadora que tem total capacidade de resolver o problema. Fica aqui a nossa fala e voltaremos aqui da tribuna desta Casa de Leis, quantas vezes necessário for, para reivindicar esse direito dos moradores de Alfredo Chaves, que hoje estão em dificuldade em manter a comunicação em função das localidades que moram, mas que se a torre fosse colocada adequadamente,
todas essas localidades seriam contempladas. Muito obrigado. Voltarei aqui em outra oportunidade. Com a palavra o deputado Zé Preto, não respondendo. Com a palavra o deputado Deninho Silva, estando ausente. Com a palavra o deputado Hudson Leal, não respondendo. Com a palavra o deputado Bispo Alves, não respondendo. Com a palavra o deputado Sérgio Meneghelli, não respondendo. Com a palavra o deputado Calegari, não respondendo. Com a palavra o deputado Alcântara Filho, não respondendo. Com a palavra o deputado Capitão Assunção, não respondendo. Com a palavra o deputado Vandinho Leite, líder do governo. Por isonomia, Vossa Excelência tem 12 minutos, que foi o tempo usado pelo deputado engenheiro José Esmeralda. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o motivo de subir à tribuna nesta tarde é para dizer que o bairro de Porto Canoa, a região Civite, a cidade da Serra, ela está enlutada. Infelizmente, um grande amigo que eu conheço há muitos anos, desde quando eu me mudei para Porto Canoa, faleceu ontem devido à irresponsabilidade, à imprudência, à falta de amor ao próximo e ao mau caratismo de um piloto de moto fazendo grau na comunidade que eu moro, na comunidade de Porto Canoa. Seu Dé, como era conhecido, estava com 82 anos, morador de Porto Canoa, católico fervoroso, participante e atuante na comunidade sempre, e que a sua esposa, a dona Dorinha, que tem 78 anos, encontra-se nesse momento lutando pela vida. O que mais me chama a atenção nesse caso, senhor presidente, é que, além de não prestar socorro e fugir, é o formato de, em uma avenida extremamente movimentada, que é a Avenida Brasília, do bairro Porto Canoa, o motociclista fazendo uma manobra arriscada. Para quem não conhece, grau é quando o motociclista ele empina a moto, colocando em risco a todos, e nesse incidente de ontem, ou nesse acidente de ontem, vitimizando, ou seja, tirando a vida do seu Dé. Eu acredito que essa prática ela deva ser banida de solo capixaba. Eu que fui secretário estadual de esportes, não consigo ver algo como isso acontecendo em vias públicas, ser considerado qualquer tipo de esporte, como uns defendem, entre outras coisas. Eu, inclusive, coloco emendas todos os anos para o motocross, é verdade, mas num ambiente adequado, em uma modalidade que é federada, com atletas extremamente responsáveis, que não colocam a vida de ninguém em risco em um esporte que é regulamentado no Brasil e no mundo. Grau não.
Grau é coisa de irresponsável, é coisa de bandido. Muitos bandidos se utilizam dessa prática, inclusive para fazer assaltos com essas motocicletas, em que, nesse momento, a Polícia Civil já está em cima desse indivíduo, já identificou, ele ainda não foi preso, mas, se Deus quiser, vai ser preso em breve para servir de exemplo que tirou... para que todos possam saber que colocar a vida das pessoas em risco, e nesse caso, tirando a vida de um idoso, o seu Dé, tão querido por todos nós, meu grande amigo, que possa ficar muitos anos na cadeia, sendo um exemplo para a sociedade nesse momento. É claro que isso não vai trazer o seu Dé de volta, o seu Dé que estava lutando pela vida também, ele tinha 2 tumores, mas estava vencendo, ou seja, foi vitimado aí, antecipou. É claro que na vida a gente sabe que esse é o ciclo normal. Deus conhece cada um de nós e o tempo de cada um é a vontade de Deus. Mas ontem, com certeza, o seu Dé foi vitimado através da irresponsabilidade de um motociclista, que as forças de segurança precisam caçá-lo e colocá-lo atrás das grades, para trazer um certo alívio de justiça para toda a comunidade de Porto Canoa, para toda a comunidade católica de Porto Canoa e bairros vizinhos, pessoas que acompanham o seu Dé há muitos anos e sabem da sua seriedade, do seu compromisso com a sua família, do seu compromisso com Deus e, obviamente, do seu amor ao próximo. Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer esse registro aqui, esse registro em homenagem ao seu Dé, é verdade, meu grande amigo e irmão, mas também um registro de indignação, porque foi tirada uma vida de um senhor de bem, a sua esposa está lutando pela vida nesse momento, através da irresponsabilidade de um motociclista que empinou a moto e atropelou o seu Dé, e pelo jeito era bandido, porque se evadiu do local sem prestar socorro, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Vandinho Leite, me somo a Vossa Excelência. Situação realmente lamentável, e ocorreram 3 casos até muito parecidos, né, lá no sul do estado, onde uma família, 3 pessoas de uma família foram dizimadas, também aqui no norte do estado e agora na Serra, também todos envolvendo veículos, inclusive lá no norte, a mulher que dirigia o veículo não tinha habilitação, estava completamente alcoolizada. Isso trata-se de homicídio, realmente o veículo foi usado como arma para o crime, e essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Eu concedo a palavra à deputada Raquel Lessa, não respondendo, deputado Gandini, não respondendo, deputado Marcos Madureira, o último inscrito, também não respondendo. Eu quero aqui agradecer a presença de todos os deputados e deputadas, agradecer aos servidores desta casa e a você que nos assiste pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. E convido as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será solene hoje às 19 horas, em homenagem ao Dia Nacional do Notário e Registrador, conforme requerimento da mesa diretora aprovada em plenário. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de assistir aos trabalhos do plenário. Na tarde desta terça-feira, os deputados realizaram 2 sessões, uma ordinária e uma extraordinária. E repercutiu aqui os casos de atropelamentos de animais silvestres na rodovia do contorno do Mestre Álvaro, na Serra. A deputada Janete de Sá, inclusive, destacou a morte de 2 onças pardas num período de 6 meses e pediu providências, tanto para controlar o tráfego na região e diminuir a velocidade, quanto para a criação de corredores ecológicos. E também foram votados 2 projetos hoje, você pode acompanhar sobre eles aqui na TV Alhes, às 10 da noite no Jornal Panorama, nas nossas redes sociais e também no nosso portal de notícias. TV Alhes, mais perto de você.